Qual a relação entre a taxa de juros, taxa Selic, e a inflação? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender da ajuda de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo dia. Bom, vamos lá, galera. Então, qual a relação entre a taxa Selic e a inflação, né, o IPCA? Então, a gente precisa começar sabendo o que diabos é cada uma delas, né? Então, a taxa Selic, esse nome Selic, né, vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse é um sistema usado ali pelo Banco Central para basicamente todas as operações que acontecem com títulos públicos federais, né, os títulos do Tesouro Direto. Tá? E aí, todas essas operações diárias que acontecem nesse sistema, principalmente as operações interbancárias, né, eles acabam gerando uma taxa média de juros que acabou recebendo o nome do sistema, que é a taxa Selic. Tá? E o governo, e existem duas taxas Selic, para quem não sabe, existe a taxa Selic overnight, que é a taxa Selic que acontece no dia a dia, né, porque os bancos, só para vocês entenderem um pouquinho mais dessa parte técnica, eles precisam ter como é que eu posso falar, certos limites financeiros todo final do dia para que esteja de acordo lá com as regras do Banco Central. E quando eles não têm, eles precisam se emprestar dinheiro, né, para poder justamente conseguir ter ficar de acordo lá com as obrigações deles. E aí eles usam títulos federais, né, eles usam na verdade CDIs, né, que são os certificados de depósito interbancário, e eles estão lastreados também em títulos públicos federais, né, e acaba gerando a taxa Selic. Então, toda essa movimentação que acontece entre os bancos, utilizando o sistema da Selic, gera essa taxa média de juros, que é a taxa Selic overnight, que é a taxa Selic real que acontece na economia. Só que o Banco Central também define a taxa Selic meta. É essa que é definida ali nas reuniões do cupom, né, a cada 45 dias, e aí o Banco Central fica intervindo no dia a dia, nas operações entre os bancos, para fazer com que a taxa Selic over fique sempre próxima ali da taxa Selic meta. Beleza, então isso é a taxa Selic, que acaba sendo usada como taxa de juros base da economia, né? A taxa básica de juros. Agora, o que é a inflação? A inflação é basicamente o aumento de preços que acontece na economia por uma série de fatores, sendo um dos principais deles a injeção, né, de dinheiro feita de forma artificial pelo governo ali, né, quando começa a ficar expandindo o crédito, né, antigamente quando era literalmente imprimindo dinheiro, tá? Existem outras causas, mas essa costuma ser a principal. E aí ela costuma ser medida por alguns indicadores e um dos principais é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, que é medido pelo IBGE. Então, na prática, ninguém controla o IPCA. Não existe alguém que chegue e fala, o IPCA desse ano vai ser 3%. Não. Na verdade, o IBGE fica fazendo cálculos mensalmente para ver mais ou menos quanto o preço das coisas está aumentando aí, né, uma cesta lá teórica de produtos, teórica não, né, uma cesta prática, né, que eles definem lá de produtos e faz essa análise aí do indicador. E aí ele calcula mensalmente esse indicador. Então, teoricamente, se em um ano o IPCA foi de 8%, significa que na média o preço das coisas aumentou, né, em média, novamente, 8%. Pô, beleza, Danilo. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e o IPCA é esse índice aí que mede a inflação, né, o aumento de preço das coisas. Qual é a relação entre as duas? Bom, a inflação é um negócio muito nocivo para uma economia, tá? Esse aumento de preços descontrolado. Então, o governo precisa constantemente tentar controlar a economia, usando do que a gente chama de políticas monetárias, para tentar manter essa inflação sob controle, né? De uma forma aceitável, que não interfira muito aí na nossa vida, na sociedade, na nossa economia. Como ele faz isso? Usando da taxa Selic. Então, o governo tem controle sobre a taxa Selic, ele não tem controle sobre o IPCA. Só que controlando a taxa Selic, ele consegue indiretamente controlar o IPCA. Como? Bom, vamos lá. O IPCA é o aumento de dinheiro, né, na economia, que pode ser injetado artificialmente, pode acontecer de outras formas. Aí o preço das coisas está aumentando, né? Então o preço está ficando muito alto. Como o governo vai controlar isso? O governo vai lá e aumenta a taxa Selic. Porque quando ele aumenta a taxa Selic, automaticamente ele faz com que todos os juros dos empréstimos, né, financiamento, cartão de crédito, empréstimo bancário, fique mais alto. Com isso, o que acaba acontecendo? As pessoas deixam de pedir empréstimos, né? Então as pessoas deixam de usar cartão de crédito com muita frequência, então isso acaba desestimulando o consumo. E desestimulando o consumo faz com que o dinheiro comece a circular de forma mais lenta na economia. E aí os preços das coisas, né, a inflação,
tende a se controlar e tende a cair, né? Além disso, também, quando a taxa de juros está alta, a taxa Selic está alta, os próprios investimentos de renda fixa também ficam mais vantajosos, né? Então, até os grandes empresários preferem, às vezes, deixar dinheiro investido do que necessariamente tentar, sei lá, pedir dinheiro emprestado para expandir, esse tipo de coisa. E aí, com isso, né, a inflação tende a diminuir. Legal, pô, então por que o governo não mantém a taxa de juros alta para sempre, né? Porque justamente isso desestimula a economia, faz a economia ficar fria, né, que é o que eles falam. Então, começa a ter, vamos lá, menos oferta de emprego, né? Então tem uma série de efeitos colaterais que uma taxa de juros alta acaba gerando, que faz com que isso não seja desejável necessariamente para a economia. Então, quando o governo consegue o objetivo dele, né, que é controlar o IPCA, aí ele vai e começa a querer reduzir também a taxa Selic de novo, para fazer com que a economia volte a ficar aquecida, volte a ficar estimulada. Só que aí, quando você diminui muito a Selic, o que acontece? Os empréstimos ficam baratos novamente, então todo mundo começa a pegar empréstimo enlouquecidamente para financiar imóvel, para empresário pega para abrir fábrica, porque eu mesmo já conversei agora que a taxa Selic está baixa com várias pessoas que estavam aproveitando, né, esse momento, pô, vou tirar alguns investimentos meus para investir em imóvel, porque agora está barato, está valendo a pena financiar, entendeu? Aí o dinheiro volta a circular na economia desenfreadamente, aí os preços das coisas tendem a aumentar de novo, aí a inflação sai do controle. Então, galera, é uma eterna gangorra, tá? Da inflação subindo, aí o governo aumenta a Selic. Aí a inflação cai, aí o governo tem que diminuir a Selic, porque senão a economia fica muito fria. Aí no que ele diminui a Selic, a inflação aumenta de novo. Então, é basicamente isso. O governo usa a taxa Selic para tentar controlar a inflação. Pô, legal, Danilo, isso é uma curiosidade interessante, mas o que diabos isso daí vai impactar nos meus investimentos, né? Para que serve eu saber disso? Serve pelo seguinte, né? A taxa Selic, assim como o IPCA, assim como o CDI, servem como referências para a rentabilidade de investimentos de renda fixa. Tá? Então, quem aqui já investiu em renda fixa, já entrou em corretora, vocês veem que os investimentos lá têm 120% do CDI, sei lá, 100% da Selic, IPCA mais 3%. Então, significa que automaticamente quando essas taxas ficam variando, a rentabilidade dos nossos investimentos vai variar também. Tá? Eu até citei aqui o CDI, eu vi que perguntaram também. O CDI é muito relacionado à Selic, porque essas operações que eu falei para vocês no início aí da live, que os bancos fazem entre eles fazem através de CDIs. CDIs são os títulos, são os investimentos que os bancos usam para se emprestar dinheiro, são os certificados de depósito interbancário. E aí esses empréstimos acabam gerando a taxa DI ou taxa CDI. E como muitos desses empréstimos também estão lastreados em títulos públicos federais, a taxa CDI acaba sendo muito parecida com a taxa Selic. Então, em determinados momentos, elas costumam ter o valor praticamente igual. Tá? Então, se a taxa Selic over, né, a taxa que acontece na economia, está em 1,9%, a taxa CDI vai estar em 1,9% também. Então, elas costumam ser praticamente iguais a maior parte do tempo. Então, quando o governo vai lá e aumenta a taxa Selic, acaba levando o CDI junto, tá? Então, é legal vocês saberem dessa dinâmica, tá? Taxa Selic e o CDI se movem praticamente juntos e quando o governo aumenta a taxa Selic e o CDI vai junto, aí o IPCA diminui. Aí quando o IPCA diminui, o governo vai lá e diminui a Selic, o IPCA e o CDI vai junto. Aí a inflação aumenta. Então, essa é a gangorra que eu falei para vocês. Então, o que a gente precisa saber é em que momento a gente está desse ciclo, para a gente poder tentar fazer as melhores decisões possíveis em relação ao tipo de título de renda fixa que a gente quer investir. Por quê? Vamos analisar o momento atual. Agora, a taxa Selic vem de uma sucessão de quedas. Ela está nesse momento em, sei lá, 2%, tá? Na mínima. O Mateuzinho entrou aí. E aí, Mateus, tudo bem? É filho de um grande amigo meu. Sempre participa aí das lives. Então, galera, o que aconteceu, né? A Selic está na mínima histórica, está em 2%, tá? E aí, com isso, né? O que eu falei para vocês? Quando a Selic diminui muito, a inflação tende a aumentar, sair do controle, que é exatamente o que está acontecendo. O IPCA agora está em 4 ponto alguma coisa de por cento, tá? O IGPM, que é um outro indicador de inflação, que também às vezes sinaliza para onde o IPCA vai, está em 20 e poucos por cento. Então, isso sugere que a gente está em um momento onde o IPCA vai começar a crescer bastante. E aí o governo depois vai ter que ir lá e levantar a taxa Selic. Só que hoje ele não mexeu na taxa Selic ainda. A taxa Selic está em 2% e o IPCA já está ali em 4 e pouco. Ou seja, onde eu invisto, Danilo? Será que eu invisto em algum pós-fixado atrelado ao CDI? Não, é um péssimo momento para isso. Porque se você investir
em 150% do CDI agora, o CDI está ali em 2%, você vai estar pegando mais ou menos 3% de rentabilidade. Ou seja, vai estar abaixo da inflação. Tá? Você vai estar perdendo dinheiro. Ah, então o que eu invisto? Nesse momento, onde a Selic está aqui embaixo e o IPCA está subindo, talvez seja um ótimo momento para você pesquisar aqueles híbridos atrelados ao IPCA. Por exemplo, você investir em algum título IPCA mais 2, IPCA mais 3, IPCA mais 4, porque aí o que acontece? O IPCA está subindo e a tua rentabilidade está subindo junto, entendeu? Então é uma forma de você se proteger, proteger esse poder de compra. Ah, Danilo, legal, e como é que funciona nos outros momentos? Bom, o IPCA vai subir, daqui a pouco o governo vai subir a Selic para controlar o IPCA, vai chegar no momento que eles vão estar ali parecidos e o IPCA começa a cair. Esse é um ótimo momento para você atrelar, às vezes, no CDI, porque aí se você está ganhando 150% do CDI, você vai ganhar muito mais do que a inflação, né? Porque o CDI está alto. Agora também é um bom momento, às vezes, para você investir um pré-fixado, porque aí você trava ali numa rentabilidade boa de, sei lá, 12% ao ano, e aí daqui a pouco, quando a Selic começar a cair, a taxa está travada numa taxa legal. Então, é basicamente assim, você entende qual que está subindo, né? Está na vez de quem subir, em que momento está, para você poder escolher se você vai se atrelar no IPCA, se vai se atrelar na Selic, no CDI, esse tipo de coisa. Uma regrinha de bolso que nem tem muito a ver aqui com essa live, mas que eu acho legal compartilhar. Eu, Danilo, evito muito investir em qualquer tipo de título de renda fixa, tá? Que tenha um prazo de vencimento acima ali de 5, 6, 7 anos, entendeu? Eu diria acima de 5 anos, vai. Porque o Brasil é um país muito instável, tá? Vocês estão vendo que a taxa Selic caiu pra caramba em tipo 3 anos, agora a inflação está subindo, sabe Deus onde ela vai parar no final do ano. Então, quando você se trava em algum tipo de rentabilidade pensando em 10 anos à frente, é muito arriscado, a gente não sabe, tá? Então, é uma boa regra de bolsa vocês evitarem, a não ser que vocês entendam bastante, saibam o que vocês estão fazendo, faça parte de alguma estratégia, vocês evitarem investir em títulos de renda fixa muito longos, tá? A não ser aqueles que vocês podem vender. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, é um título longo, mas é um título que pode ser vendido no meio do caminho, tá? É óbvio que pode existir uma perda ali dependendo de como você vai vender, mas pelo menos você tem uma saída. Tem outros que você não tem, que você vai ter que ficar preso com ele até o final, tá? Eu estou vendo que estão rolando algumas perguntas aqui, por exemplo, a reserva de emergência não tem muito para onde correr, não, tá? A reserva de emergência não usa rentabilidade como critério. O principal critério para ela é segurança, tá? Segurança, liquidez e estabilidade. Então, infelizmente, você vai estar preso na taxa Selic. Onde a taxa Selic estiver, é onde vão estar os investimentos mais seguros. Então, se a taxa Selic está em 2%, infelizmente, a reserva de emergência, você vai passar por alguns anos aí, 1 ou 2 anos, onde você vai ficar ali com rendimento mais baixo, tá? Então, realmente não tem muito o que fazer, tá? Ó, indica investir em imóveis na planta com intenção de venda daqui a 2, 3 anos. Isso já entra num espectro de investimento mais arriscado, né? Que é aquele negócio de especulação. Você está investindo esperando que aquele imóvel efetivamente vai valorizar para você conseguir vender ele mais caro depois. Então, eu usaria aquele capital que a gente chama de capital alocado a risco, tá? Que é um pedacinho do teu patrimônio que você usa para investir em oportunidades mais arriscadas que podem trazer um maior retorno. Mas eu não enxergaria isso como, nossa, eu vou pegar uma grande parte do meu patrimônio e vou colocar em imóveis na planta. Não, de forma alguma, tá? É um negócio muito arriscado. Bom, Danilo, vai salvar a live? Vou. Essa live vai ficar salva, assim como todas as outras que eu estou fazendo aí todo dia. Vou editá-las e colocar no YouTube também, mas como essa semana eu estou fazendo o workshop, tá realmente complicado, galera. Eu não estou conseguindo editar a tempo os vídeos, já estou com mais 7 lives salvas aí que eu tenho que editar e colocar no YouTube, mas eu vou colocar em algum momento, tá? Então, galera, eu acho que é basicamente isso, tá? Vocês têm que entender a relação entre Selic e IPCA para saber, tanto para entender para onde a economia está indo, como para vocês saberem onde vocês vão investir em relação à renda fixa. Se vão investir num pós-fixado, num pré-fixado, num híbrido atrelado ao IPCA. Então, é assim que a gente toma as decisões. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos de novo. Quando vocês virem essa live aí passando, dê um likezinho aí para ajudar ela a espalhar para a galera. Então, boa noite, pessoal, e amanhã a gente retoma essa conversa com algum outro assunto. Valeu!